Olá, tudo bom? Eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula número 5 da semana 3 no Movimento Aprender para a Turma de Educação de Jovens e Adultos. A aula de hoje será Língua Portuguesa e Ciências. Vamos ver ortografia e recursos naturais. Então, peguem o material de vocês nas páginas 8 e 9 e lápis e borracha. Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva no canal da EJA e ative o sininho para receber novas notificações. Então, lá no material atividade 5, página 8, vamos preencher a data de hoje. Hoje é dia 19, sexta-feira, 19, mês de março, é o terceiro mês, então, número 3. E 2021, abreviar para os dois últimos números, 21. Antes da gente começar a atividade, vamos falar um pouco sobre os recursos naturais do nosso planeta. Entre eles, o mais precioso para a gente, né? A água. Então, vamos falar sobre o ciclo da água. O ciclo da água é a maneira que a água muda de estado dentro do nosso planeta. Que estado? O estado líquido e gasoso. Então, o ciclo da água começa com o estado líquido. Grandes porções de água, os rios, os mares, os lagos, né? Formem a água na sua forma líquida. Quando a água, em seu estado líquido, recebe uma fonte de calor, por exemplo, o sol, ela esquenta e evapora. Evapora, torna-se gasosa. Esse fenômeno é chamado de evaporação. É igual quando a gente esquenta a água, né, na nossa casa, no fogão, por exemplo. A gente ferve a água e essa água evapora, ela vira fumaça. Então, evaporação, a água sobe para a atmosfera, ela vai acumulando e se transforma em nuvens. Esse fenômeno é a condensação. Ela junta as partículas de vapor, formam nuvens gasosas, são aquelas nuvens brancas que a gente vê no céu. Quando essa nuvem vai recebendo muitas gotículas de água, muito vapor de água, ela vai mudando de cor, ela passa de branca, ela vai tornando-se cinza, vai ficando mais escura, que a gente chama de nuvem carregada, né? Carregada do quê? Carregada de água. E ela fica tão pesada que ela, quando encontra uma fonte de frio, ela volta para o seu estado líquido e cai de volta na Terra. Isso é chamado de precipitação. Então, quando ocorre a precipitação, ela torna-se de novo líquida e cai no solo, ela volta para onde ela saiu. Então, ela volta pelos rios, por baixo do solo, né, pela água subterrânea e diretamente nos rios e nos mares. Porém, esse ciclo ele está sendo interferido pelo homem, né? O homem ele está interferindo de forma negativa no ciclo da água. De que maneira? Com a poluição do ar, pelas fábricas, os carros, desmatamento das florestas, poluição da água nos rios, nos mares. E tudo isso, o que causa nesse ciclo da água? Chuva ácida. Então, quando a água ela está lá na sua forma de vapor e ela começa a receber muita poluição do ar, fábricas, carros, fumaça, essa chuva ela torna-se tão ácida que quando ela cai em forma de líquido, ela não serve para o uso do homem, ela é imprópria para o uso não só do homem, né? Ela causa morte de plantas e animais. Outra coisa, o desmatamento,
ele causa impermeabilização do solo. Um exemplo legal, quando a gente tem aquele vaso na nossa casa, que fica muito tempo sem uma planta, que você tem só a terra no vaso. O que acontece com a terra? Ela fica seca, ela fica dura, não é mesmo? Quando você molha aquela terra, a água ela não entra dentro da terra, ela não, o solo não consegue absorver aquela água, ela fica acumulada em cima do vaso, não é? Se você pegar esse vaso sem a planta por muito tempo e colocar na chuva, ele vai transbordar. Diferente de um vaso que tem a planta. O que acontece? A planta, ela ajuda o solo a fazer os buracos, a raiz, ela ajuda o solo a puxar aquela água e formar a água subterrânea, a água que passa por dentro do solo. E essa água a gente também usa para consumo, a água subterrânea. E essa água subterrânea também, ela vai de encontro aos rios, ao mar. Então, quando a gente desmata muito, a gente faz com que o solo não consiga mais absorver essa água. E aí o que acontece? Enchente na cidade, a seca nas florestas, nas matas. E isso é péssimo, né? Péssimo. E também a poluição direta dos rios, dos mares, quando a gente joga o esgoto dentro do rio, a gente faz com que aquela água crie bactéria, crie vários micro-organismos que fazem mal não só para a gente, mas também para os seres vivos que vivem ali. E aí começa, né? A morrer peixes, a morrer plantas que vivem ali na água. E se a gente bebe daquela água, a gente fica doente. Temos que lembrar que a água do planeta, nem toda a água do planeta serve para consumo. Então, eu fiz aqui um gráfico que vocês já conhecem, né? Vocês já viram esse tipo de gráfico. Então, aqui no primeiro, ele mostra a água salgada. Então, de toda a água que a gente tem no planeta, 97,5% é água salgada. Então, a grande parte da nossa água é o mar. E ela não serve para consumo, não dá para beber a água do mar. Quem já experimentou a água do mar, ela é salgada, não dá. Você fica desidratado se beber aquela água. Apenas 2,5% é água doce. Mas desses 2,5%, vamos ver aqui a setinha, ó. Essa água doce, 71%, quer dizer, olha o tanto comparado com as outras. Olha o tamanho do gráfico. 71% são geleiras. É a água congelada. É a água que está nos polos e a água que fica no cume das montanhas, que está lá no alto da montanha congelada, que a gente também não tem acesso, não tem como a gente consumir, não tem como a gente beber ou usar para lavar roupa, não dá para usar essa água. 18% é subterrânea. Então, ela é própria para consumo, essa água subterrânea, só que é difícil acesso. Você tem que perfurar o solo, às vezes muito profundamente. Precisam de máquinas e máquinas, não é qualquer pessoa que consegue furar um poço para chegar até lá. Então, é de difícil acesso. E apenas 7% são rios e lagos. Os outros 4% é a umidade que fica no ar e no solo, que também é importante para a nossa respiração. Então, desses 7% é o que a gente mais usa da água, é de onde a gente tira a nossa água potável. Mas lembra que a água potável é a água tratada. Nós não podemos e não devemos beber a água direto do rio e do lago, né? Por quê? Principalmente agora, com tanta poluição, muitas vezes esses rios, esses lagos, eles estão contaminados. Então, você bebendo essa água, você vai adquirir diversas doenças. Então, a água potável, ela vem dos rios e lagos, mas ela é tratada. É a água da nossa torneira.
Então, imaginem, temos tão pouca água para tudo que a gente precisa. Quem aí já sofreu, né, com a falta de água no bairro, sabe muito bem o que é ficar um dia sem a água, sem poder lavar a louça, tomar banho, sem poder escovar o dente e sem poder beber também. Imagina você ficar sem poder beber a água. Desse tão pouco que nós temos, muita gente ainda desperdiça. Então, o desperdício da água potável, dessa água que a gente tem na torneira, é uma coisa muito séria. Como acontece esse desperdício, né? Coloquei aqui algumas imagens. Então, lavar a louça com a torneira ligada. Quando você está lá ensaboando a louça, a torneira está jogando a água fora. A máquina de lavar roupa e o tanquinho que utilizam muita água para lavar, você também joga essa água fora, ao invés de reutilizar, né? Porque a água da máquina, do tanquinho, ela tem a saída lá por uma mangueira. Não é difícil você colocar a mangueira num balde ou em algum outro, né, uma outra maneira de armazenar aquela água, e você pode usar, por exemplo, para lavar o quintal. Vai ser uma água que tem até sabão. É ótima para lavar quintal. Então, lavar o carro com mangueira, o ideal é sempre um balde. Olha essa imagem que legal. A pessoa, além de lavar o carro com a mangueira, está lá distraída, a mangueira está lá jogando água fora, né? Água que está indo para o esgoto, jogando fora. Lavar a calçada. Gente, não precisa lavar a calçada. Não precisa, isso é um desperdício. A calçada, você pode varrer, você pode tirar a sujeira da sua calçada, né? Mas não precisa água e sabão na calçada. Isso é desnecessário. Água é pouca. Quem já passou pelo racionamento que acontece, vivemos o ano passado aqui em Araçatuba, né? Alguns bairros que com a seca teve que fazer racionamento de água. É horrível. Então vamos ter consciência, vamos cuidar do pouco que a gente tem. Vamos lá para o exercício agora? Então, exercício 5.1. Nós sabemos que a água é fundamental em nossa rotina. Sendo assim, ligue as frases às imagens que se correspondem. Então, aqui estão as frases, nós vamos ler juntos e vocês aí no exercício vão ligar com a imagem que tem a ver com o que está falando na frase. Então, a primeira frase: tomar banho fechando o registro enquanto passa o sabonete pelo corpo. Então, qual dessas imagens fala sobre tomar banho e fechar o registro? Vocês vão ligar. Segunda frase: não deixar torneiras pingando. Tem torneira pingando em casa? Consertar, né? É um desperdício, aquela água boa indo embora. Qual dessas imagens vai representar a torneira, né, consertada, a torneira que não está pingando? Terceira frase: enquanto escova os dentes, deixe a torneira fechada. Não só escovar o dente, né, como fazer a barba também. Sempre torneira fechada. Qual dessas imagens ilustra isso? Escovar os dentes com a torneira fechada. Quarta frase: ao lavar a louça, feche a torneira enquanto esfrega a bucha nos utensílios. Então, tá lavando a louça? Torneira fechada. Abre a torneira só na hora de tirar o sabão. Qual dessas imagens é da louça? Vocês vão ligar aqui. E a última frase: reaproveite a água da máquina de lavar roupas para lavar quintais. Então, qual dessas imagens é a da máquina de lavar roupa? Vocês vão ligar, certo? O legal é que essa economia não é só de água, né? É também de dinheiro, que não está nada barato a conta de água. 5.2.
Agora, escreva os nomes dos itens abaixo. Então, tem a imagem e vocês vão escrever o nome dos itens. Tentem fazer sozinhos primeiro, tá? Tentem escrever o nome sozinhos. Depois, vocês podem consultar o professor remoto ou algum conhecido, ou até as ferramentas de busca que falamos em aulas anteriores, né? O dicionário e o dicionário online, para ajudar qual é a maneira correta de escrever. Vamos falar juntos o nome. Lembra que a escrita é sempre o som. Primeira imagem, sabão. Sabão. Segunda imagem, bucha. Bucha. Terceira imagem, escova. Escova. Quarta imagem, máquina de lavar. Máquina de lavar. Essas são 3 palavras, né? Máquina de lavar. Quinta imagem, torneira. Torneira. E a última imagem, varal. Varal. Certo? E por último, atividade 5.3, continue pensando em evitar o desperdício de água e crie uma legenda para a imagem. Então, aqui eles colocaram uma legenda. O que vocês vão escrever aqui? O que está acontecendo nessa imagem? O que está acontecendo aqui nessa imagem? Como vocês podem descrever essa imagem? Vocês vão pensar numa frase e escrever aqui sozinhos, certo? Então, vocês podem escrever, por exemplo, feche a torneira ao lavar a louça. Ou não desperdice água ao lavar a louça. Vocês vão pensar numa frase que mostra, né, maneiras de economizar a água e que tem a ver aqui com essa imagem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos, se inscrevam no canal e até a próxima aula.